na Câmara dos Deputados. Pessoal, tudo bem? Os nossos queridíssimos professores titulares, professor Heleno e professor Scaff. Só para lembrar, as perguntas vão ser feitas pelo formulário. Então, quem quiser fazer, tem o QR Code aqui ou tem o QR Code lá fora. A gente vai mandar também o link para vocês nos grupos da faculdade. Então, o grupo da 195, o grupo da 1952. Então, fiquem de olho nos grupos. Então, bom dia para todos e para todas. Quero agradecer aqui o convite para participar dessa troca de ideias, saberes aqui em relação ao nosso sistema tributário. Agradecer ao movimento Nexo, parabenizar pela iniciativa, Heleno, Scaff, professores aqui da USP, que eu percebi aqui pela avaliação adicional que estão aprovados como professores pela manifestação dos nossos alunos, né? Quero iniciar dizendo que nós vamos falar mais aqui em relação à reforma tributária indireta, né, sobre consumo, a reforma direta sobre renda e patrimônio, de acordo com a reforma que nós apresentamos na Câmara, PEC 45, nós vamos tratar assim que for promulgada no prazo de 180 dias, né? Então, vou concentrar mais na reforma sobre consumo. Primeiro dizer que, de fato, o Brasil tem uma alíquota muito alta, comparado com outros países, em relação ao imposto sobre consumo. Felizmente, faz parte do nosso sistema tributário, que priorizou cobrar mais impostos dos mais pobres, né, de quem ganha menos, e cobrar menos de quem ganha mais. Então, se a gente comparar o nosso sistema tributário com outros países, em especial com os países da OCDE, os 38 países, vão perceber que, de fato, o Brasil cobra quase o dobro no imposto sobre consumo, que ninguém sabe que paga, né? Se eu perguntar aqui a essa moçada, se alguém que seria capaz de me dizer quanto que vocês pagaram na compra do celular de vocês, eu faço o desafio que quem souber, eu vou dar uma passagem de ida e volta para Paris. Ainda pode consultar os professores, universitários e o Google. Se alguém acertar, vai ganhar uma passagem de ida e volta para Paris. E por que ninguém vai acertar? E provavelmente até a empresa que fabrica o próprio celular. Porque o nosso sistema tributário, ele é um sistema não transparente sobre consumo, ele cobra o imposto escondido, o imposto embutido, e ele cobra tudo que a gente compra com resíduo tributário, porque o nosso sistema não é de débito e crédito. Nosso sistema não cobra imposto do valor adicionado. O nosso sistema tributário cobra imposto do valor acumulado, né? Então, de fato, eu ofereci a passagem porque eu sei que ninguém pode acertar. Mas, então nós vamos tratar desse sistema, né? Eu costumo dizer que há uma confusão enorme quando a gente trata do imposto sobre consumo. Geralmente, os setores produtivos falam assim: eu vou aumentar minha carga tributária. É bom dizer, né, Helena, que imposto sobre consumo, quem paga não é o setor produtivo. Imposto sobre consumo, quem paga é o cidadão, é o consumidor. Então, nós vamos, e a ideia foi aprovada na Câmara dos Deputados, primeiro e segundo turno, a adesão a um modelo que foi pensado há mais de 100 anos na França, que é o imposto de valor adicionado, que é o imposto de valor agregado, que é o IVA, né? É um modelo de tributação sobre o consumo que, das 195 nações filiadas à ONU, 174 países implementaram o IVA. Então, eu poderia dizer para vocês que essa reforma não é uma reforma ideológica, é uma reforma de padrão internacional, e é uma reforma, na minha opinião, que, se eu pudesse dizer qual o grande mérito dessa reforma, eu diria que é buscar da economia brasileira competitividade, eficiência produtiva. Se eu falei que, de fato, o Brasil cobra do valor acumulado e agora vai cobrar do valor adicionado, é evidente que teremos redução da carga tributária
em especial para os produtos manufaturados, né, bens e serviços com mais valor agregado, né? Eu tenho uma tese, professor Scarfe, que se o Brasil for um país que industrializou de maneira tardia, na década de 30, e de 30 até 80 o Brasil foi a grande China do século XX, ou seja, a gente cresceu mais de 5% durante 50 anos, o que levou o Brasil a ser um país que desindustrializou de maneira precoce? Eu acredito que foi por causa da abertura econômica, o mundo ficou aberto, rompeu os muros, um mundo mais global, e aí, de fato, o sistema tributário brasileiro, na minha opinião, tirou do Brasil a condição de competitividade. Então, na minha avaliação, a desindustrialização brasileira se deve muito ao sistema cumulativo de tributação e também o efeito de custo administrativo do próprio sistema tributário. Então, no mundo aberto, é evidente que é impossível você competir com produtos que têm um custo tributário, seja do administrativo, seja do contencioso, da judicialização, da confusão que é o nosso sistema tributário, ou seja, próprio do efeito de cobrar imposto do imposto, né? O próprio imposto ele é base de incidência tributária. Isso levou, de fato, o Brasil a perder competitividade. Eu sei que as pessoas acham que o Brasil é superavitário na balança comercial, e na relação exportação e importação. Mas quando a gente faz um recorte na relação importação e exportação versus bens manufaturados, o Brasil, nos últimos 10 anos, vem acumulando déficit e chegamos na casa, em 2022, de 128 bilhões de dólares. Para comparar, título de comparação, 1 bilhão de dólares significa, de acordo com os economistas, 30 mil empregos diretos em uma economia, em um país. Então, o Brasil foi se tornando uma república primária exportadora e uma república exportadora de mão de obra para outros países e importadoras de bens manufaturados. Então, é óbvio que o sistema tributário, a priori, ele prejudicou a nossa competitividade internacional. Os dados falam por si só, 128 bilhões de dólares, né? Mas ele também tirou da indústria nacional a competitividade contra os importados. Então, nós passamos também a não ser competitivos do ponto de vista do mercado interno, do mercado nacional, e, lógico, não temos presença significante do ponto de vista internacional. O que isso na prática aconteceu com o país? O Brasil chegou a ter 4% do PIB no mundo, e o país hoje tem presença de 2,2% do PIB mundial. Então, por isso que eu quero aqui reafirmar que esta reforma ela é a melhor e mais estruturante reforma da pós-democratização brasileira. Ela é uma reforma, sim, estruturante do ponto de vista de buscar dar à economia brasileira mais eficiência produtiva. Então, bem rápido, nós vamos, de fato, unificar 5 tributos, né? 3 federais, né? O PI, PIS e a CONFINS. Vamos unificar o ICMS e o ISS, né? Então, o ISS dos municípios, o ICMS dos estados e os 3 federais, e vamos criar um imposto de valor adicionado que, por questões federativas, desconfiança federativa, né? Essa polarização que o Brasil vive, lamentavelmente, ele vai ser dual, né? Mais evidente que daqui a 10 anos, vou voltar aqui, Helena, você vai ter certeza que o povo vai pedir dual para ficar único. Porque não tem sentido em ele ser dual, você ter um IVA nacional e um subnacional, a não ser por causa da desconfiança federativa, né? Às vezes o governador falou comigo assim, professor Leno, não é desconfiança, Reginaldo, é transição federativa. É mais elegante mesmo, então é uma transição federativa, né? Como nós estamos desconfiando de todo mundo, né? Principalmente da política, infelizmente, nos últimos anos. Então nós fizemos aí um IVA dual, né? Então vão ser 2 IVAs, né? Vamos dizer assim. Evidente que... mas a legislação será única, né? Olha para vocês perceberem que o Brasil hoje tem 460 mil normas tributárias. Precisa de muita gente competente para administrar, né, o recolhimento tributário no Brasil. Então não tem regra. O Brasil são exceções. Tudo virou exceção. Não tem uma regra no nosso sistema tributário. 460 mil normas. Né, 27 legislações estaduais cheias de alíquotas. Né, 5.571 municípios. É uma loucura total, né, o nosso modelo tributário. Isso gera um custo tributário de administração enorme.
custo país, né? Então, nessa perspectiva, nós vamos ter um sistema muito mais simplificado. Mas é um erro dizer que essa reforma tributária é simplificação, meramente simplificação. Porque, ao simplificar, nós também vamos corrigir enormes distorções. Né? Porque não é só a complexidade do nosso sistema tributário, é que tem muitos erros. Vamos lá iniciar aqui por uma distorção que nós vamos corrigir. Né? A distorção federativa. O país é cheio de desigualdades territoriais, macro, regionais. Né? Por que dessas contradições? Porque o Brasil cobra ainda, infelizmente, o imposto chamado na origem, não é isso? O que é cobrar o imposto na origem? É onde emite a nota fiscal. Então, distribui os recursos pelo VAF, pelo valor adicional fiscal. Então, não distribui imposto para onde o cidadão mora, onde o cidadão consome aquele imposto. Então, isso é uma distorção que nós vamos corrigir a partir do momento que o sistema tributário brasileiro vai cobrar o imposto no destino puro, né? E vamos distribuir o recurso no destino puro. Então, corrigimos aí uma distorção importante. Eu acredito, e os estudos do IPEA e todos os estudos comprovam, que nós vamos ampliar as receitas para 82% dos municípios dos estados. Assim, todos vão ganhar, mas os estados menores vão ganhar mais do que os estados mais ricos. E os municípios mais pobres vão ganhar mais do que os municípios mais ricos, pela mudança de cobrança e também de distribuição desses recursos. Então, hoje, Brasil, por cobrar o imposto na origem, nós promovemos uma enorme guerra fiscal. Todo mundo já falar, tem guerra fiscal para todo lado, não é isso? Mas por que tem guerra fiscal? É lógico, se eu fosse governador de Minas Gerais, professor Scarpa, eu também ia comprar a empresa do meu estado, é óbvio. Eu estou isentando imposto de terceiros. Eu vou lá, isento os impostos, fico com emprego, que é muito importante para qualquer estado, para qualquer cidade, fico com imposto de renda, fico com IPVA e etc. Então, de fato, também criou uma enorme distorção. O que nós vamos colocar no lugar? Porque na ausência da União, e quem é responsável pelo subnacional? É a União. A União não pode ser predatória com seus subnacionais, apesar que ela sempre é. Mas ela deve estabelecer uma política de cooperação, uma política que permite os entes federados ter um regime federativo. Nós não somos uma república federativa para além do nome. Né? Então, nós somos uma república de competição. Então, nesse sentido, nós vamos dar um salto de qualidade no nosso modelo de federalismo, na minha opinião, porque ao criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, nós vamos permitir dar uma uniformidade ao país. Que não tem uniformidade do ponto de vista rodoviário, portuário, ferroviário, de dados, de telecomunicação. Ou seja, nós vamos dar um salto de investimento. Hoje, quando você vai olhar para a realidade fiscal dos estados, você encontra estado que tem 50% da sua arrecadação baseado na renúncia fiscal. O meu estado que está quebrado, deve ser de 70 bilhões, ele é um estado que tem 18.500 RET, regime especial tributário. Ninguém sabe como que são concedidos esses RETs. Não é universal, não é para o setor econômico, é pela amizade, é para o CNPJ. Né? Então, nenhuma transparência. Então, você tem estado com nenhuma capacidade de investimento. Estado totalmente abandonado, não consegue pagar as contas. Então, nessa perspectiva também, a reforma criar essa Política Nacional de Desenvolvimento Regional e propor 40 bilhões por ano, corrigido pelo IPCA, eu acho que nós vamos permitir, de fato, uma nova relação federativa, aonde os estados terão condições de criar infraestrutura adequada, resolver o custo do Brasil do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de qualificação, do ponto de vista de infraestrutura, mas também as empresas poderão alocar os seus investimentos não numa lógica de incentivo fiscal, incentivo tributário, mas numa lógica do mercado de consumo, numa lógica das questões da vocação econômica, da matéria-prima, das questões territoriais. Porque o Brasil é uma potência, mas você tem regiões adormecidas, que não tem nenhuma política nacional para adormecer, não adormecer, para despertar esta região, né? Como também tem regiões aquém da sua potencialidade, e como tem regiões também que as suas atividades econômicas não têm mais viabilidade no século XXI e não tem uma nova recomposição de atividade econômica. Não é um projeto de nação no modelo que nós estamos hoje implementando
esse sistema tributário. Prejudica. É porque é bom entender economia, talvez eu seja um poucos economistas que acham que a economia é a ciência para discutir as desigualdades, né? Porque geralmente de economia tem um viés para discutir só o capitalismo, só debater a questão da escassez ou a questão da demanda limitada. A economia deveria ser a lógica de ser um instrumento forte de combate às desigualdades. Então, nessa perspectiva, a ciência econômica tem um papel, né? E o sistema tributário é um instrumento importante, né? Outra distorção, já falei rapidamente, não sei como é que está meu tempo, mas a distorção de você ter um sistema tributário não transparente, né? Aquilo que eu fiz a brincadeira aqui do celular. Nós vamos cobrar na reforma tributária o imposto por fora, né? É fundamental que o cidadão saiba qual é o preço do produto e qual é o preço do imposto. É isso que nós estamos trabalhando, né? Ou seja, o cidadão tem que ter essa consciência. Isso não é pouca coisa. Nós que temos e queremos um país transparente, é fundamental que o cidadão tenha essa consciência. Até porque, se realmente nós achamos o nosso sistema tributário regressivo e queremos dar progressividade a esse sistema, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, é importante do ponto de vista da mobilização, da formação da consciência crítica, o cidadão ser sabedor que ele é o maior pagador de imposto. E quem é o maior pagador de imposto? O mais pobre, que ganha até 2 salários mínimos, são 70% da população que pagam seus impostos sem saber que está pagando. E ao não estar sabendo que está pagando, ele não é um cidadão pleno de consciência, pleno no exercício da sua cidadania. E se ele se torna um cidadão pleno no exercício da sua cidadania, ele vai exigir do deputado, do vereador, da universidade pública, do reitor, dos professores, do Estado como um todo, melhor eficiência dos gastos públicos. Porque se a gente arrecada igual ao OCDE, nós arrecadamos igual aos 38 países mais ricos do mundo, que em média eliminaram 40% das suas desigualdades. O Brasil eliminou 4%. Também não dá para dizer que nós estamos acertando, né? Que nós temos eficiência nos gastos públicos, né? Ou investimentos públicos. Mas o que nós temos que debater é também fazer uma capacidade de autocrítica. E eu acho que quem vai fazer com que de fato o país passe a ter esse compromisso com essa eficiência dos investimentos públicos é o cidadão. E é quem paga mais imposto, que gastam 100% no consumo de mercadorias. É bom dizer isso aqui. Os que pagam mais impostos no Brasil são os que ganham até 2 salários mínimos, que gastam 100% na mercadoria. Pouco gasto em serviços. Então, também, nós vamos corrigir essa distorção. Essa distorção é importante. Vamos também corrigir outras distorções importantes, porque imagina, eu que sou mineiro, minha coordenadora. Como é que chama isso? Liliane, a minha coordenadora, minha chefe. Liliane. Então, imagina. Eu sou mineiro, adoro um queijinho. Sabe que mineiro só fica nervoso se faltar pão de queijo, né? Então o mineiro fica muito chateado, né? Tá bem que tinha um queijinho ali, né? Então o que acontece? Eu vou abrir um laticínio. Eu não fabriquei nem um queijinho canastra ainda, eu já estou pagando imposto. Não cobre imposto de investimento, vamos ser sinceros, né? Um país que cobre imposto para os bens de capital é um país bem fardado a um fracasso. Eu devo cobrar quando eu vender o queijinho, não é isso? Quando eu for comercializar o queijo, eu devo cobrar imposto naquela mercadoria. Então, nós vamos também corrigir esses princípios importantes. Não cobrar imposto nos investimentos. Não cobrar imposto na exportação. É lógico, nós estamos falando que o destino é puro. Por que nós vamos cobrar imposto na exportação? Então, isso também é importante. Fazer o Brasil ser competitivo. É lógico, pode ter um imposto seletivo, outro, que nós podemos falar um pouco sobre isso, nocivo à saúde, ao meio ambiente, mas outro tipo de tributação. Também, nós estamos buscando um modelo muito simplificado que vai eliminar também a judicialização. Um modelo com 460 mil normas é só arrumar um bom advogado igual a Helena que nunca mais paga imposto. Viu? Então é difícil. Então não tem jeito, o Brasil tem um PIB judicializado. Imposto que pertence ao consumidor, imposto cobrado por dentro, sem transparência. Eu poderia dizer que é quase uma apropriação indébita. Aí tem um ditado muito simples, que quando poucos pagam, os que pagam têm que pagar muita carga tributária. Porque se todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. Então, nessa perspectiva, os países que têm um modelo muito mais simplificado, legislação nacional e tal, conseguem ter 1% do PIB judicializado. O Brasil não, o Brasil tem
Aí quase um PIB judicializado. Estamos falando de quase 10 trilhões aí na justiça. Então isso também vai dar segurança jurídica, né? Eliminar o contencioso e permitir uma redução de carga tributária. Nós fizemos uma opção de trabalhar praticamente uma alíquota, mas vamos dizer que são 3 alíquotas. Ninguém acreditava que era possível chegar nesse formato. Né? E nós chegamos, da perspectiva de você ter uma alíquota padrão, uma alíquota de referência, e abrimos uma alíquota reduzida de 60%. Né? Então vamos supor que se a alíquota padrão for 25%, nós teríamos uma alíquota reduzida de 10%, e a alíquota zero. E aí eu quero fazer um debate aqui, que até agora nós conseguimos fazer do imposto, que em tese sobre consumo é neutralidade, a alíquota é igual, por um sistema progressivo. Mesmo na tributação direta, geralmente você busca dar progressividade no imposto direto de bens e patrimônio. E a gente buscou ali, né, dar progressividade ao imposto sobre consumo. Como? Na decisão correta de compreender que a alíquota pertence ao consumidor e aquela cadeia curta, que não tem muito creditamento, a gente olhou a alíquota efetivamente que eles pagam e fizemos uma alíquota reduzida. E como o Brasil, infelizmente, não tem a educação pública universal, dos 50 milhões de estudantes, como vocês, 16 milhões e meio estão no setor privado, do Sistema Único de Saúde, que é o melhor modelo do mundo, mas tem 50 milhões de pessoas nos planos familiares ou corporativos, e mais o transporte coletivo, que ainda não tem uma alíquota zero, tarifa zero para todo mundo, nós buscamos dar a esses setores um diferenciamento na alíquota. Uma diferença e uma alíquota reduzida. Se soma essa ação, a ideia também de fazer a cesta básica nacional. A cesta básica, realmente no Brasil agora, nós vamos ter uma cesta básica, não atual, né? Está brincando com o Scarf e com o Heleno. A atual cesta básica eu tive que ler 10 vezes para ter certeza antes de falar. Mas quando eu estava lá discutindo, a atual cesta básica tem 1.380 produtos, né? Como eu gosto muito de queijo, só de queijinho tem 22 queijos. Mas 1.380 produtos. Então nós tivemos a ideia de criar a cesta básica nacional, sei lá, 100, 150 itens. Mas vamos ter uma cesta básica que literalmente o povo brasileiro não vai comer mais imposto. Nem a tributação e nem resíduo tributário. Então nós vamos ter literalmente uma alíquota com uma cesta básica nacional sem nenhuma tributação sobre consumo. Né? Como também os medicamentos. E também vamos criar, hoje tem uma matéria interessante na Folha de São Paulo, que estudos do Banco Mundial, nós vamos criar o cashback, né? Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha aí, que é devolver o imposto para os mais pobres. Então nós constitucionalizamos na emenda constitucional 45 a ideia da devolução dos impostos. É lógico que a devolução dos impostos é muito mais eficiente que a desoneração. Né? Isso é comprovado. As desonerações ou incentivos fiscais, geralmente, ela não chega até o cidadão, ela não chega até o consumidor. Ela para na margem de lucro do setor produtivo. Então, você ter uma devolução é muito mais eficiente do que você desonerar. Mas por que você criou, então, a cesta básica nacional? Porque na guerra, a primeira coisa que morre é verdade, né? Então, é evidente, se a gente falasse que ia tributar a cesta básica nacional, a reforma ia se perder, como se perdeu nesses últimos 40 anos. Mas, para além desse produto da cesta básica nacional, nós queremos devolver os impostos para os mais pobres. Porque não basta colocar os mais pobres no orçamento. Você tem que tirar os mais pobres do sistema tributário. Senão você dá com a mão esquerda R$1.000 no Bolsa Família e toma com a mão direita o seu benefício. Então a devolução, ela vai injetar mais renda disponível na economia, e parece que o estudo aponta até R$300, que faz uma diferença enorme para a economia voltar a crescer. Porque a economia cresce pelas mãos dos mais pobres, pelas mãos dos trabalhadores, pelo andar de baixo, não pelo andar de cima. Então isso também vai ser muito importante. Então, por essas ações, você tem o cashback, tem a devolução dos impostos. Se soma a compreender que dos 16 milhões de alunos na escola privada, 85% tem renda per capita do salário mínimo, mas também que quem usa os planos de saúde, ampla maioria são trabalhadores e quem paga são as empresas e tem custo. Se soma ao Sistema Único de Saúde, né? Então é importante para o povo brasileiro. Isso vai dar ao nosso sistema indireto um grau de progressividade, na minha opinião. Né? Ou seja, quem ganha menos vai pagar menos e quem ganha mais vai pagar mais. Os estudos apontam nesta direção.
Tem transição do sistema tributário, prazo, tem transição do sistema federativo, mas eu acho que meu tempo, né, não sei como é que está aqui, se eu já falei mais de 20 minutos, mas rapidamente, tem um minutinho? Tem 4? Então tá bom demais. Vamos lá, né? Como que foi pensado as transições? Eu lembro que uma vez eu brinquei com a minha grande amiga, Miriam Leitão, que disse o seguinte no artigo: a reforma começa em 26 e termina em 78. Não é bem assim. Ela começa em 26 e termina em 32. É porque nós separamos a transição do sistema tributário para a transição federativa. A transição do sistema tributário, no ano de 26, vamos lá, como é que vai ser o calendário? Eu espero aprovar agora no Senado, dia 7 de novembro, no Senado. Volta para a Câmara, a gente aprova e vamos à promulgação da emenda constitucional. O Congresso vai promulgar lá para dezembro. Quando for de fevereiro a maio do ano que vem, nós vamos votar todas as leis complementares, vamos regulamentar a reforma. Em 26 nós vamos iniciar a transição. Em 2026 nós vamos usar um ano para fazer a alíquota teste. Nós vamos testar a alíquota. Porque se fosse hoje, esse novo imposto, o IVA, teria que arrecadar 1,5 trilhão, pelo princípio da neutralidade no aumento de carga tributária. 100 bilhões do ISS, 700 bilhões do ICMS e 700 bilhões de IPI, CONFINS, aproximadamente. Tá? 1,5 trilhão. Então nós vamos testar 0,9 do IVA nacional e 0,1 do IVA subnacional. Então no modelo matemático, tá, muito bem, tem que arrecadar 1,5 trilhão se fosse hoje. O TCU vai auditar e pela nossa Constituição o Senado vai homologar essa alíquota. Então nós vamos chegar na alíquota do novo imposto. Em 2027 nós vamos concluir a transição do IVA nacional. 2 anos vamos resolver. E a unificação do ICMS e do ISS vai até 2032. Por que vai até 2032? Porque é o seguinte, teve um PLP que convalidou todos os benefícios fiscais do país até 2032. Então, se a gente fizer qualquer coisa antes, nós temos que indenizar essas empresas, segurança jurídica. Está precificado esse custo. Né? Então, e a gente tentou fazer uma transição menor. Mas a conta é muito alta. Eu lembro que a primeira reunião que você faz era 80 bi, depois era 120, depois era 150, depois era 200, depois 200. Ninguém sabe o tamanho dos benefícios do Estado. Chegamos a conta, chegou a 250 bi, para, né? Porque, imagina, você multiplica 5, 6, 7 anos por 250 bi, estamos falando de 1,5 trilhão de indenização, de compensação. Mas mesmo assim nós criamos um fundo de convalidação de benefícios, que será aportado 160 bilhões pela União, com o acordo do presidente Lula com o ministro Fernando Haddad, que ajudou demais na reforma, nesse alinhamento da reforma. Então nós vamos chegar em 2032 com 40% dos impostos unificados, do ICMS e do ISS. E em 2032, 100%. Porque aí termina o benefício e a gente faz a reforma 100%. Né? Então essa é a transição. Começa em 2026, termina em 2032 e em 2033 está toda a transição garantida. Tem uma transição federativa que é, na verdade, aquilo que eu falei, nós vamos distribuir imposto pelo destino. Então, nós fizemos uma transição, porque o prefeito de São Paulo fala que vai perder 10 bi, não é isso? Então, ele por causa dos serviços. Porque hoje, se eu estiver lá em Minas Gerais, lá na minha querida Concesso, usei o cartão, vou pagar imposto aqui para a cidade de São Paulo. Então, o que nós vamos fazer de fato? Nós vamos garantir durante 50 anos, o Senado está dizendo que vai reduzir para 30, o mesmo nível de arrecadação desse ISS. A média vai ser calculada de 2024 a 2028. Então, nós vamos preservar essa receita. Então, ninguém perde. Com a reforma, eu costumo dizer, o Brasil cresce, todos crescem. Ninguém perde com a reforma tributária, nem o ente federado. A economia volta cresce, com aumento de competitividade, eficiência, então não há prejuízo. Né? Então, e vai ter a compensação. De maneira automática, 82% já ganham, e tem os 18% que tem que fazer essa compensação. Nós vamos utilizar uma espécie de seguro-receita do novo imposto, que nós vamos utilizar ali 3%, faz um seguro-receita, e mesmo usando o critério do IVA, que é distribuído pelo consumo e população, e não mais pela nota fiscal, pela produção, isso vai ser compensado durante esses próximos 50 ou 30 anos, se o Senado modificar e a Câmara dos Deputados referendar essa mudança. Então, está aí um pouco como se dará a transição federativa, né, com os entes federados. E por que isso é importante? Porque essa reforma só foi possível de ser aprovada porque pela primeira vez houve um alinhamento político. Eu tive orgulho de ser o coordenador na Câmara dos Deputados e a gente ter construído um bom alinhamento político. Um alinhamento que, pela primeira vez, a Câmara não disputou com o Senado. Primeiro,
trimestre foi da Câmara dos Deputados, com forte participação do Arthur Lira, no Senado com forte participação do Rodrigo Pacheco. Então fizemos ali, né, esse alinhamento político. Houve um alinhamento político por dentro do governo, sob a coordenação do ministro Fernando Haddad. Houve um alinhamento político também com os entes subnacionais. Pela primeira vez, São Paulo, Minas, Rio, estados que têm maior parque industrial, que mais emite nota fiscal, concordaram também com a reforma tributária pela primeira vez. E com todos os restos dos estados e municípios, houve um alinhamento com subnacionais e houve um alinhamento político também com o setor exportativo. Pela primeira vez, o setor agro, o setor de serviços, o setor industrial, o setor do comércio, lógico, todos têm alguma, eu costumo brincar nesse caso, ressalvados os destaques, todos os setores aprovaram e alinharam a reforma tributária. Então a reforma foi, ela vai ser aprovada, ela vai ser promulgada, nós vamos votar as leis complementares e o Brasil vai ter um novo sistema tributário a partir de 2026. É isso. Me coloco aqui à disposição para a gente tratar mais detalhes. Queria agradecer a fala do deputado Reginaldo Lopes. Ele, como ele falou, ele foi coordenador do grupo de trabalho que fez a organização da PEC 45, que trata da reforma tributária. Então, ninguém melhor do que ele para falar um pouquinho como funciona. E agora eu queria passar a palavra para o nosso professor titular, que ele disse o professor Scafia. Alô? Bom dia a todos e a todas, prazer estar mais uma vez com vocês. Acho que o deputado deveria falar o dobro, porque o deputado é o novo aqui, não é? Eu, professor Heleno, vocês conhecem, mas já que essa é a regra, vamos tratar. Deputado, seja bem-vindo, muito bom estarmos juntos, gostei muito da sua exposição. Heleno, amigo dileto de muito tempo, é sempre bom estarmos juntos também. Agradeço a Liliane. Qual é a ideia, pessoal, que eu vou passar? Fazer alguma espécie de contraponto àquilo que o deputado falou. Porque acho que tem algumas coisas que poderiam ser aperfeiçoadas, algumas ajustadas, que talvez melhorassem todo este processo. Para tanto, e nos minutos que eu tenho, eu vou fazer um grande panorama. O primeiro panorama é o seguinte, iniciando junto com o deputado, existem várias possíveis reformas, porque as bases de incidência tributária, como regra, são 3: consumo, renda e propriedade. Tá certo? No Brasil isso é fracionado. Hoje, consumo tem um pedaço na União, um pedaço nos estados, um pedaço nos municípios. Renda concentrado na União. Propriedade tem IPTU no município, ITR na União. Então você tem essas bases colocadas. Existem outras, imposto de importação e exportação, mas isso é regulatório, vamos deixar de lado. A grande tributação para redução de desigualdades num país forte em desigualdades como o nosso, diz respeito à tributação da renda, que não está na nossa pauta. Nós não estamos tratando de tributação da renda. Também, para a questão da desigualdade, a tributação da propriedade, que também não está na nossa pauta, vamos deixar de lado. O que nós estamos discutindo é a tributação do consumo. E é este o foco da PEC 45, este é o foco de toda a exposição que o deputado fez agora. A questão da desigualdade junto desta tributação do consumo tem uma peculiaridade, que é, como regra, quem come 1 quilo de feijão paga o mesmo imposto, seja rico, seja pobre. Este é o ponto. Existe uma variedade, uma variação sobre isso, que é uma tentativa de fazer uma seletividade. O que quer dizer? Alguns produtos têm menor carga tributária, outros têm maior carga tributária. Para usar o exemplo do deputado, 25% seria uma alíquota básica. Existirá uma alíquota intermediária, que ele mencionou em 10%, aqui haveria uma seletividade. Ou seja, o que vai ficar na de 10%? Aquilo que não é para ser tributado pela alíquota padrão. E uma alíquota ainda menor, que uma alíquota zero, na verdade, que cabe, tipo cesta básica e coisas assim. Então, este é o desenho da reforma
do consumo no Brasil. Tem algumas peculiaridades que eu vou comentando aqui e ali. O sistema atual brasileiro de consumo, o resto também, mas o de consumo é ruim. Vamos botar isso bem claro. Nós temos nos estados o ICMS, nós temos na União o PIS/COFINS, nós temos nos municípios o ISS. O sistema é ruim, complexo, oneroso, vírgula, mas não nos atrapalhou a chegar à 7ª maior economia do mundo. Isto é importante. Nós não chegamos lá por causa do sistema tributário ruim que temos, mas o sistema tributário ruim que temos não nos atrapalhou a chegar à 7ª economia. Isso é algo que merece ser destacado, porque senão dá a impressão de que basta mudar o sistema e o Brasil florescerá. Não, isso não é real. Tá certo? O sistema tributário atual é ruim, mas não impediu que chegássemos à 7ª economia. Ora, onde é que estão as minhas críticas à reforma, ao que está colocado? Primeiro, nós não temos um planejamento para votar esta reforma tal como foi feita na reforma do consumo. Quando eu digo planejamento, não é saber qual é a alíquota, é saber o que vai ser feito com todo o sistema. Ok, não dá para reduzir desigualdade com tributação do consumo. É verdade, não dá, porque isso seria na renda. Mas o que vai ser feito na renda? Qual é o programa geral? Qual é o projeto geral? O que os governos querem? Quando eu digo no plural, eu digo porque essa reforma, de certa maneira, ela iniciou gestada no Temer, passou pelo Bolsonaro e está sendo aprovada no Lula 3. Então, esta trajetória é que permite até um consenso dessa maneira. Mas o que vai ser feito com a renda? Qual é o programa para a propriedade? Qual é a estratégia de todo o sistema para ser visto? Porque senão fica uma correria para dizer reduz o meu produto no consumo, porque eu não sei o que vai acontecer na minha tributação da renda. Vão aumentar a renda, não vão aumentar a renda? Então esse é um pedaço da falta de planejamento. Segundo pedaço da falta de planejamento, não há nenhum estudo oficial, vou sublinhar aqui o oficial, sobre os impactos econômicos dessa PEC. Existem estudos pela Universidade Federal de Minas Gerais que merecem todos os aplausos, existem estudos pela CNA que também merecem aplausos e que contraditam os da UFMG, existem estudos do Instituto A, do B, do C, do D, tem pesquisa até, tem levantamento feito pela FEA aqui da USP. Mas cadê o oficial? Cadê o governo? O Temer, ou o Bolsonaro, o atual, dizendo o impacto será X. Isso não tem. Não tem planejamento nesse sentido. Não há nem a rota que eu falei e nem o planejamento mencionado. Por isso mesmo que o que se planeja é 6 ou 7 anos para implementar as questões tributárias. O deputado explicou muito bem, didaticamente, como é que isso vai funcionar, entre uma alíquota vai a outra. E, por outro lado, também um longuíssimo prazo para as questões financeiras, propriamente dita, federativas. Quando é que o imposto vai ser totalmente no destino? E aí nós temos, acho que 4 ou 5 décadas para poder modificar isto. Quer dizer, a lógica do imposto no destino, que é justa, é correta, uma boa ideia, vai acontecer plenamente daqui a 5 décadas. Senhores, eu seguramente não estou aqui. Eu passei, não tem dúvida. Então, o que é que nós temos aqui? Com este panorama, qual é a situação posta? Por um lado, por não saber qual é o plano de voo que vai acontecer com renda, com propriedade, com tudo mais, há uma corrida para dizer, reduz o meu imposto, eu quero ficar naquela alíquota zero. Por isso, cesta básica larguíssima entrou na alíquota zero e vai ser ajustada pelo meio do caminho. Por isso que todo mundo está numa disputa para ficar, e uma disputa justa, lógico, eu queria estar também na alíquota zero, se eu tivesse alcançado sobre isso. Nós estamos nos escritórios de advocacia, mas isso é uma outra história. Então, qual é o ponto, pessoal? Uma briga para estar fora. Se alguns estão fora, o que vai acontecer com a alíquota?
sobe. Porque se alguns deixam de pagar, a alíquota vai ser maior para se chegar a 1 trilhão e ao número que o deputado falou. Em paralelo a isso, e o deputado tem razão, tem que tirar a tributação do pobre. É verdade. Mas como é que se faz isso na tributação do consumo? Só pelas alíquotas zeros ou pela alíquota reduzida. Em paralelo a isso, precisa fazer mais dinheiro, mais prestações civilizatórias para a população que mais necessita. A capacidade receptiva, quem foi meu aluno conhece a história. Capacidade de receber essas prestações sociais. Mas para isto, precisa de dinheiro no caixa. Então, aqui a gente tem uma fórmula, um problema entre receita e despesa, que deve ser enfrentada, sim, pelos dois lados, o que aponta para o terceiro problema, que diz respeito à reforma administrativa, que também deveria ser feita em concomitância para poder ajustar a alíquota deste imposto e ajustar quanto vai ser gasto na outra ponta. Então não é só uma questão de um lado, é um lado dos dois aspectos, receita e despesa. Ora, feito este panorama, o que é que nós temos em concreto quando saiu da Câmara o projeto? A PEC 45 virou PEC 45A, porque saiu da Câmara dos Deputados e está sendo discutida no Senado. Nós temos uma coisa que vai impactar a vida de todos nós, fortemente. E aqui falo aos colegas, futuros advogados tributaristas. Vocês têm ideia de quantas páginas de alteração constitucional contém essa PEC? 33 páginas de mudança constitucional só tributária e financeira. Sem contar leis complementares necessárias e imprescindíveis, leis ordinárias necessárias e imprescindíveis, decretos, portarias, etc. Novos formulários. O cara vai ter que chegar e digitar, quero fazer um formulário para pagamento. Tem que ter um formulário aprovado, tem tudo isso. Senhores, 33 páginas, se parar nas 33, eu acho que o Senado vai aumentar isto fortemente, de alteração constitucional. Eu quero dizer aos meus colegas advogados tributaristas que sairão desta sala, vão dar problemas jurídicos por 3 gerações. Os filhos de vocês ainda enfrentarão problemas jurídicos em razão disso, pela enormidade, pela vastidão do que está sendo feito. Então não é, como já escrevi em algumas ocasiões, deputado, uma reforma tributária. O que vocês estão fazendo é uma revolução tributária no país. Então, eu acho que nós não teremos menos judicialização. Nós teremos mais judicialização. Eu olho pelo lado contrário da situação. Porque com tamanha alteração, cada palavra, todos sabemos, que altera na norma, dá uma compreensão diferente da norma. Então, 33 páginas de alteração constitucional, sem contar as legislativas, nós teremos um impacto jurídico enorme nesta operação. Mas, garantia de 3 gerações de problemas para serem resolvidos, pelo menos. Ora, onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, os pressupostos da reforma são corretos e adequados. Corretos e adequados à tributação no destino, correta e adequada a adoção do IVA, correta, que é um imposto sobre valor adicionado, correto e adequado até um IVA único, que não foi aprovado, mas eu acho correto. Uma centralização, tudo isso é correto. Onde é que está o erro? O erro, senhores, do meu ponto de vista, é nós aplicarmos isto no Brasil real, aqui e agora. Se a gente pudesse recortar um pedaço de Minas, uma ideia maluca, pegar o Triângulo Mineiro e montar um país novo, eu não teria dúvida em dizer, estou de acordo, vamos botar aquele projeto lá. Mas no país, com as complexidades que nós temos, e mexer nesta máquina toda, eu tenho receios, eu tenho. Aí alguém perguntaria, qual é a alternativa? Fazer o quê? Micro-reformas, pedaços pequenos de alterações. Vou dar um único exemplo, porque o tempo está correndo.
O único exemplo é o seguinte: para colocar o ICMS no destino, bastaria uma resolução do Senado. Uma resolução do Senado coloca o ICMS no destino. Ele estaria junto com o PIS/COFINS? Não, mas o governo federal poderia também transformar isto por lei ordinária. Então, uma trajetória de pequenos ajustes talvez fosse menos impactante. Não foi o caminho que o Brasil seguiu, e com esta, digamos assim, convergência toda política, acho que o caminho que eu estou propondo não tem alternativa. Me parece que seria mais prudente nesse sentido. Onde mais, deputado, eu quero dizer é que isto não simplifica. Isso vai tornar complexo durante esses 6, 7 anos a contabilidade pelo sistema antigo e pelo sistema novo. E mais, ainda teremos problemas com o sistema novo que vai ter que ser ajustado ao longo desses 7 anos e dos 50 outros anos da matéria financeira. Então, talvez esta micro-reforma tivesse sido melhor. Onde isso aconteceu? Aconteceu no Brasil durante o governo, não só no governo Fernando Henrique, mas aconteceu nesse período com o Everardo Maciel à frente da Receita Federal. Ele mudou o sistema de PIS/COFINS, ele introduziu o lucro presumido, ele fez muitos ajustes por lei ordinária, ajustando sem fazer 33 páginas de alteração constitucional. Mas essa é uma ideia. Como ainda tem alguns minutos, eu quero mostrar a vocês 2 aspectos. Um, da reforma ainda. Primeiro, está sendo criado um imposto seletivo ao lado do IBS, ao lado da CBS. Que imposto seletivo é esse? É um imposto que vai incidir sobre produtos que atrapalhem, piorem, afetem a saúde e afetem o meio ambiente. Senhores, a ideia é genial, é boa, mas olhem o risco que isso contém. O que é que faz mal à saúde? Tanta coisa que ontem fazia mal, hoje não faz mal. Vocês não são da época, estou falando aqui com a plateia, com você também, Liliane, mas nós 3 aqui somos da época em que o ovo era uma coisa que fazia mal. Deixou de fazer. Entendeu? Então, a possibilidade é enorme. Imaginem se alguém aparece com a ideia: vamos tributar o imposto, vamos tributar os combustíveis fósseis. Eu sou a favor de tributar pelo imposto seletivo os combustíveis fósseis, mas olha o impacto disso na inflação. Olha o impacto disso em todo o sistema. É importante ter a noção do conjunto. Exemplo: tributação do petróleo sobre o imposto seletivo, mas ele já tem a CID. Alguém falou de tirar a CID quando incidiu o imposto seletivo ou vice-versa? Ninguém falou, mas isso vai acontecer se ninguém falar. Isso tem que ser observado. Ao lado do imposto seletivo, olhando o relógio, foi criada uma contribuição que os estados poderão incidir sobre produtos primários e semi-elaborados. A lógica dos semi-elaborados, senhores, nós já vivemos na década de 80, quando a Constituição foi aprovada. É dificílimo saber o que é um semi-elaborado. Os estados tributaram isso fortemente, inclusive na exportação. Eu temo que isto volte a acontecer. Poderia falar mais, já falei de judicialização, poderia falar também do cashback. Eu tenho uma solução tão mais simples para isso. Vou lhe dizer qual é. Se o cashback vai ter um teto de R$100, R$200, R$300, não importa, um teto qualquer, em vez de criar uma máquina, custo, criar máquina implica em custo, despesa, para fiscalizar, identificar o cashback, para saber se a Jajá vai ter direito a R$100 ou o Bruno vai ter direito a 200, se eles não estão fazendo alguma mágica pelo meio, o que é que poderia ser feito? Aumenta R$100 no Bolsa Família e não cria uma máquina própria para cashback. O custo de criar a máquina do cashback talvez acabe ocasionando
mais despesa do que aumentar R$100 no Bolsa Família, 50, 70, o que seja. Nós já temos um instrumento posto que não precisa criar mecanismos novos. Por fim, na linha do que eu falei, esta alteração toda de fundos, fundo de desenvolvimento regional, fundo de compensação, põe tantos milhões, tantos bilhões, ninguém fala em milhão, é bilhão para cá, bilhão para lá. O que acontece? É a forma de fazer a composição federativa. Ou seja, joga mais dinheiro no fundo que vai ser feito, vai ser desembolsado ao longo de 10, 12 anos, aí para frente, como uma forma de compensar. Digamos assim, os bons préstimos da União em pagar os estados não é habitual. Deputada de Minas sabe que o pagamento pela União da Lei Candir foi sempre uma coisa muito complexa. Já pagou agora, fizeram um acordo, etc. Mas aquilo acabou. Eu tenho muito receio dessas compensações interfederativas. Só para falar de Minas, dos nossos colegas de Minas, basta uma prosa rápida com a professora Isabel, com o professor Onofre, que eles dão todo o perfil do custo e do gasto. Por fim, e para encerrar, o que é que não está no horizonte, que deveria estar no horizonte? Não é matéria de direito constitucional tributário, mas eu digo como uma preocupação básica, fundamental, para melhorar o nosso sistema. Não tem uma palavra, e não é para botar nessa reforma que é constitucional, pelo amor de Deus, mas é para não perder de vista. Nós temos problemas de execução fiscal, nós temos problema de uma dívida ativa gigantesca. Uma vez o PIB está sendo discutido, ninguém está olhando isso, ninguém falou nada. Helena é um craque nessa matéria há uma década, um pouco mais atrás, não posso dizer isso, não é realidade minha e dele. Mas ele já tinha um projeto de lei que foi apresentado para a questão de resolver a questão da execução fiscal, dos procedimentos fiscais. Isto tem que voltar ao foco. Outra coisa, multas. Existem multas de 150%, senhores. Da época pré-inflação, ninguém está olhando isso. Eu podia continuar e falar muito mais, mas o tempo, rigorosamente, os 20 minutos, se esgotaram. Eu quero agradecer a atenção de todos e agora vamos ouvir o professor Heleno, que vai dar um show como de hábito. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o nosso professor, amado também pela faculdade, professor Heleno. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer aqui estar com vocês e especialmente posso dizer assim, inaugurando o ciclo de debates do nosso Nexo 11 de agosto. Queria cumprimentar a Liliane por e assim cumprimentar todos que fazem essa organização, e em especial o professor José Levi, querido amigo, que coordena cientificamente esse grupo de extensão. Agradecer o convite especial que foi formulado. Dizer que é uma honra estar aqui ao lado do deputado Reginaldo Lopes. Quero destacar que eu tenho uma grande admiração por esse deputado fantástico, querido, especial, não apenas pela sua competência legislativa, mas pela sua dedicação permanente à educação brasileira. Parabéns, deputado. É fundamental que a sua presença no Congresso Nacional não se faz apenas, então somente, como uma representação legislativa, mas por uma pauta de conteúdo essencial aqui para nós também. E dizer que, ao falar após o professor Scarpa, o show é dele, né? Eu é que vou tentar agora me virar nos 20 e tentar aqui considerar alguns pontos que ele não tenha tratado com vocês. Vamos lá. A questão da reforma tributária impõe uma série de preocupações que eu acho que já foram aqui bem demarcadas
mas também para mim é significativo pensar de uma forma prospectiva, histórica, e para pensar para o futuro eu preciso olhar para o passado também. Porque quando nós falamos de uma reforma tributária, nós estamos construindo algo novo para o futuro. Então teremos um novo sistema tributário? Teremos. Mas por que chegamos aqui? Porque o passado não nos serve mais. Né? Afinal de contas, como disse o professor Scarpa muito bem, né? Com esse sistema que está aí, em algum momento chegamos à 7ª economia do mundo, nunca houve tantas dificuldades. Mas vejam bem, nós temos um problema de base, deputado, que é o patrimonialismo brasileiro. Né? Eu digo sempre que nenhum estudante pode sair de uma faculdade de Direito sem ler 2 livros essenciais. O primeiro é Coronelismo e Chá de Voto, de Victor Nunes Leal. E o segundo é Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. Se um aluno sai de uma faculdade de Direito sem ter lido esses 2 livros, infelizmente, poderia ter feito um outro curso de Direito, talvez com uma capacidade de reflexão melhor sobre como funcionam as estruturas de poder no Brasil. E há uma estrutura de poder muito claramente patrimonialista no Brasil. Isso tem raízes históricas muito claras. Não é? Sérgio Buarque de Holanda, também no seu Raiz do Brasil, explica isso muito bem. E eu quero destacar isso. Nós tínhamos as capitanias hereditárias, éramos dominados pelos portugueses, veio a independência, com a Constituição de 24, as capitanias que já tinham se transformado em províncias em 22 por um ato de Dom João VI, passaram então a serem constitucionalmente províncias no Brasil, mas o Estado era unitário. O Estado era unitário. E aqueles governos locais não tinham grandes expressões, grande força. Veio então uma grande reforma tributária em 1835, criou o sistema tributário, ordenou uma série de tributos locais, que não eram cobrados por quê? Porque os donos de terra não queriam pagar aqueles tributos. E com isso, eles logravam títulos nobiliárquicos de conde, visconde, etc., para evitar a tributação. Bom, o tempo foi passando, a demanda por uma república foi ficando muito forte e, sabem todos, né? Em 1889, então, declara-se, ao mesmo tempo, por um ato administrativo, um decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, uma república federativa. Do nada, aquilo que eram as províncias viraram estados da República Federativa do Brasil. Por que isso é importante? Porque a partir daquele momento criou-se no Brasil um federalismo centrífugo, ou seja, um federalismo dual, onde os estados tinham uma competência muito forte sobre a União. Isso levou a uma crise financeira, esses estados não conseguiram formar uma receita relevante. A União, então, a partir da Constituição de 1934, 46, ela foi construindo todo um sistema orientado para o centro, centrípeto. E a União passou a dominar fortemente as receitas públicas para compartilhar com estados e municípios no que nós chamamos de federalismo cooperativo. Nesses termos, o federalismo cooperativo da Constituição de 1988 é o mais aprimorado daquilo que nós poderíamos ter. Pois bem, o ICM, que era o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, era o imposto dos estados, à luz da Constituição, da Emenda Constitucional número 18 de 65, que era uma consolidação de um tributo sobre consumo que vinha da Constituição de 1946. Vocês vão me permitir só essa rápida consideração histórica, porque isso é muito importante. Com essa Emenda Constitucional 18, nós tivemos sim a introdução dos princípios do IVA no Brasil. O principal deles era a não cumulatividade. Então, para criar a não cumulatividade, então surge o ICM dos estados e o IPI da União, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Circulação de mercadorias para os estados
produtos industrializados para a União e ficou para os municípios o imposto sobre serviços, tá certo? E isso, essa explosão, vamos dizer assim, da base do IVA no Brasil foi uma metodologia, né? Achavam naquele momento que isso seria importante para que todas as unidades da federação pudessem cobrar uma parcela de um tributo sobre o consumo. E por quê o tributo consumo dividido nesse formato? Porque a tributação da renda no Brasil sempre foi de baixíssima arrecadação. Nessa lógica de patrimonialismo, não é? Os titulares de direito, de propriedade e renda sempre se recusaram a pagar imposto. E a única base de tributação relevante era a tributação do consumo antes e hoje. Nada mudou. De algum modo, persiste no Brasil ainda essa dificuldade enorme de tributação sobre a renda e o capital. Vejam que é o oposto dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sequer o IVA funciona adequadamente, salvo o excise tax em alguns estados, salvo pontual. Por quê? Porque a base de tributação é patrimônio, renda, capital. Nós não fizemos essa base. Os países europeus, eles têm um equilíbrio entre consumo e renda e patrimônio. O Brasil não formou isso. Muitos cidadãos na década de 70 jactavam-se de não pagar imposto, né? Da elite, quero destacar suas... e tinha isso muito claro, quer dizer, então o Brasil se esforçou, passou a ter na tributação do consumo a sua base de arrecadação primária, essencial. Vejam bem, no governo João Goulart, nós tivemos então o início de uma reforma tributária, que já vinha desde de 1957. Essa reforma tributária não logrou êxito, vem então um movimento para sua continuidade do governo João Goulart. O governo João Goulart não termina, mas a junta militar publica basicamente o essencial que já estava nessa reforma, que era essa mudança constitucional da emenda constitucional 18 e o Código Tributário Nacional. Vejam que isso faz com que nós tivéssemos ali um sistema que funcionava sobre o consumo. E exatamente isso se reproduz na Constituição de 88. Só que a Constituição de 88, ela realmente atribuiu as competências, limitações ao poder tributário, mas infelizmente os estados não tiveram condições, talvez por alguns erros de origem, de alimentar a sua arrecadação com aquilo que era essencial, ou seja, permitir uma tributação com base no ICMS da forma mais ampla possível. Por quê? Porque começamos então as demandas por isenções, as demandas por benefícios, as demandas por alíquotas diferenciadas. Chegou um momento que Minas Gerais tinha 5.000 regimes especiais, não é? Então isso foi tornando o ICMS, que agora era ICMS na Constituição de 1988, de impossível aplicação. Mas ao lado dela, do ICMS, como a arrecadação era muito relevante, a União, com baixa tributação da renda e com as contribuições da Previdência, decide criar uma contribuição sobre o consumo. O fim social que surgiu na Constituição de 88, com 1% sobre faturamento para financiar a Previdência, de repente virou contribuição previdenciária somada a COFINS com o PIS, passaram a ter uma alíquota de 3,65 e depois, quando não cumulativa, de 9,25 sobre o consumo. E por que essa pressão sobre o consumo? Porque a baixa tributação da renda não permitiu uma arrecadação maior sobre renda e patrimônio. Então, antes de nós perguntarmos para onde vamos com a reforma tributária, nós temos que entender também o seguinte: esse modelo de reforma tributária está alterando a estrutura da base de arrecadação do Brasil? Eu acho que não.
ela está melhorando o ambiente de negócios para o futuro, ela está melhorando o alcance dessa tributação do consumo, e eu não quero repetir tudo que foi dito aqui pelo professor Scarfe e pelo deputado Reginaldo Lopes, porque eles foram brilhantes. Nós temos uma judicialização excessiva, o país que mais tem judicialização no mundo chega a 2,5% do seu PIB comprometido. No Brasil nós temos quase um PIB inteiro comprometido com judicialização. Judicialização quer dizer com ações. Só para vocês terem ideia, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, a gente cruza aqui a rua, passa, chega ali no Tribunal de Justiça, 60% de todos os processos que estão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não são de família, não são de penal, não são de consumo, são de tributos, execuções fiscais, cobrança de tributos, mandado de segurança. Esse é o objeto. O Estado do Rio de Janeiro, idem, 60% de todos os processos que estão no Tribunal de Justiça. A Justiça Federal, 38% de todo o contencioso de execuções fiscais são de tributos. Onde eu quero chegar? O sistema tributário, a continuar dessa forma, prejudica o sistema de justiça do Brasil, porque com esse excesso os tribunais não julgam outros assuntos, outros temas, porque são demandas em excesso. Isso não financia o orçamento público, porque o orçamento é uma estimativa, tem uma estimativa de receita no 1º de janeiro. Se essa estimativa não for atendida, com receitas espontâneas, consequentemente a União deixa de cumprir o seu orçamento. Muitas vezes você vê aí o contingenciamento de recursos, em grande medida, é porque não houve arrecadação suficiente. E por que não houve arrecadação suficiente? Por uma coisa que é opaca, que você não sabe quanto de judicialização está acontecendo naquele processo, naquele período. Então, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. E a competitividade, logicamente, um sistema tributário ruim, deficiente, que gera créditos que não são devolvidos para as empresas, prejudica a competitividade. E ninguém quer investir no país desse. Então, nós precisamos hoje olhar para frente. Não há uma luta de classes no sistema tributário, mas o sistema tributário se alimenta das diferenças e das desigualdades sociais. E nós não podemos querer um sistema de IVA que seja esse reflexo. Pois bem, então para onde vamos? Temos toda essa problemática e como vamos? Para onde vamos? Com a reforma tributária. A reforma tributária é imprescindível. Faz 25 anos que o Brasil clama por uma reforma tributária. Começa com o Bolsa Davis, foi a primeira reforma tributária, não foi aprovada. Eu e o Scarfe passamos por todos esses processos, discutimos todos eles. Infelizmente, a maioria ficaram pelo caminho, né? Esses projetos ficaram pelo caminho. E aí nós precisamos hoje de uma reforma tributária, sim. Mas vocês precisam entender por que uma reforma tributária e quais serão realmente as consequências dessa reforma tributária para transformar a sociedade brasileira. Porque se for uma reforma tributária para mais do mesmo, ninguém quer. Eu acho que isso está muito claro. Né? Então vejam, os objetivos são de neutralidade, são de redução de complexidade, tudo isso é ótimo para os empresários, para quem paga esses impostos. Para o cidadão, isso traz repercussão? Tem que trazer aquilo que disse o deputado Reginaldo Lopes. Transparência. Eu preciso saber qual é a carga tributária do meu serviço de advocacia quando eu presto serviço para o meu cliente. E ele tem que saber e se possível, ter a condição de compensar aquilo que eu paguei com o tributo que ele pagar na sua função, na sua atividade empresarial. Mas lembrem-se que eu disse a vocês que nós tínhamos, naquele modelo da Emenda Constitucional 18, 3 impostos: ICM, IPI para a União e ISS dos municípios. O que faz essa reforma? Pega o ISS, que é um imposto municipal sobre serviços, e consolida com o ICMS, que o S era só de serviços de comunicação e de transporte. E a partir de agora, os municípios com o IBS, os estados com o IBS, tributarão mercadorias e serviços. E por que isso? Porque a sociedade mudou. Os serviços hoje, nós vendemos e vivemos de intangíveis. Né? Seguramente, todos que estão mexendo aí nos celulares, assim, abrem algum app, etc., tudo isso é economia imaterial, intangíveis de sobra e até mesmo vendendo bens tangíveis.
comprando, vendendo, vai chegar lá em casa uma geladeira, uma roupa, uma camisa, um caderno, um livro. É muito difícil hoje você separar as duas coisas. Só para dar um dado, assim, corroboração da sua fala, o mundo tem um PIB na internet, nas plataformas, 5 trilhões de dólares. Para correlação, o PIB mundial é 84 trilhões de dólares. Isso. Tem na plataforma até 6 meses atrás, que hoje já deve ter alterado, 2,2 bilhões de consumidores. Uma população mundial, acho que é 8 bilhões. Então, ou a gente tributa na loja da economia digital pelo destino, não importa onde esteja localizada a plataforma, ou então essa economia do século XXI vai destruir as contas dos Estados nacionais. É simples, é matemático. Então nós temos que, né, ter capacidade dessa tributação. Só para... E aí, não, excelente. E exatamente nesse sentido é que se coloca a grande dificuldade. Mas os municípios abrirão mão da tributação sobre os serviços. De fato, isso para as capitais, nós debatemos muito isso. Eu sempre fui contra, quero destacar isso, porque o meu método de reforma tributária, muito próximo do que dizia o professor Scaff, era outro. Mas o processo político venceu com uma outra linha, que foi alterar a Constituição. Nós entendíamos que não precisaríamos alterar a Constituição para chegar nesse mesmo resultado. E usando de leis complementares. Na verdade, a grande reforma tributária não é essa que termina agora. É aquela que vai ser a grande disputa de espaço de poder nas leis complementares. Essa é a grande reforma tributária, porque é a criação do imposto propriamente dito. Deverão ter, pelo menos, nós temos 56 referências à lei complementar no texto da reforma. Mas essas 56 referências vão se consolidar, seguramente, uma grande lei complementar do IBS e uma grande lei complementar da CBS. E acho que seja essa a técnica. Ao invés de termos um IVA único, nós teremos dois IVAs, né? Um IVA IBS dos estados consolidando os serviços e consolidando a incidência de mercadorias, e posso dizer assim também as competências daquilo que era o IPI, né? E do outro lado nós teremos a CBS, que é a contribuição de bens e serviços, que teria então essa função de substituir a arrecadação da União com o IPI e com o PIS e a COFINS. Mas há um dado interessantíssimo aqui, né? Que ao lado além de usar das leis complementares para a instituição, nós temos que olhar para o conteúdo dessa, e é exatamente aqui que eu acho que nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, a reforma tributária trabalha com uma coisa muito curiosa. Primeiro, com um espaço de não reforma. O que significa isso? Que há um safe harbor, né? Para o sistema brasileiro. É mantido simples, em 4 milhões e 800 de faturamento anual. Então, todas as empresas com faturamento até 4 milhões e 800 não tem repercussão nenhuma no sistema da reforma tributária que está acontecendo, que estamos discutindo na PEC 45. Por quê? Porque tudo isso continua. O IBS e a CBS serão cobrados daqueles que não sejam empresas qualificadas para o Simples. E aí, quando nós entramos nesse modelo, nós temos, então, Simples, nós temos IBS e CBS, nós temos o imposto seletivo, que é criado, e aí, claro, nós começamos a perceber que, na base, a substituição daqueles que saem dos impostos, na verdade, é quase que uma continuidade da manutenção do Simples Nacional, que não é um imposto exclusivo, novo, mas é a conjugação dessa cadeia de impostos sobre o consumo. Mas, curiosamente, ele agora vai virar como se fosse um imposto único de consumo para quem ganha abaixo de 4 milhões e 800, para empresas que faturam abaixo de 4 milhões e 800. Aí você tem... Vamos acreditar, né? Você sabe que o Super Simples hoje, na substituição tributária, uma grande empresa não cobra do pequena empresa, por causa que não gera a substituição. Então, eu acho que a gente também permite mudar a matriz econômica, você fortalecer a correlação comercial entre pequenas e grandes empresas. Só que eu dou um dado também interessante. O Simples tributa na origem e o IBS no destino. E o cara vai tomar crédito dessa empresa no destino. E aí, seguramente, haverá discussões sobre a compensação desses créditos lá na frente. Mas, para concluir, nós ainda temos na reforma tributária mudanças do IPVA, do IPTU, da taxa de iluminação pública
como forma de compensar perdas de estados e municípios sobre essa reforma. Então percebam que não é fácil ou tão fácil como parece. E para concluir, quais são as grandes preocupações? Primeiro, transição. Tem que ter prazo longo? Eu acho que o prazo longo é melhor ter prazo longo do que não ter reforma, não é? Então, eu que já fui muito crítico desse prazo longo, eu acho que esse prazo é o suficiente para os grandes debates da lei complementar, para resolver os problemas de transição de benefícios fiscais. E também, se nós tivéssemos dado um prazo de 10 anos na reforma do presidente Lula lá em 2008, que foi a última, né, que realmente foi quase também ou de Fernando Henrique, seguramente já estávamos com o sistema aprovado. Então eu também hoje acho que nós temos isso como favas contadas. O problema é que tem transição para o IBS, tem transição para a CBS, mas tem uns descasamentos aí meio estranhos. Então a CBS termina em 27, a transição, o IBS termina em 33, mas de imediato, por exemplo, o imposto seletivo já pode ser cobrado, incidindo sobre tudo aquilo que seja prejudicial ao meio ambiente ou à saúde. E aí tem toda uma discussão sobre o que isso significa, né? Enquanto, na verdade, quando ainda não estejam em vigor justamente a IBS e a CBS. Então isso para mim ainda causa espanto. Eu, sinceramente, acho que esse imposto seletivo deveria ficar para o final e só entrar em vigor com o IBS. O outro ponto é o Conselho Federativo. Para organizar todo esse IBS nacional, cria-se um grande conselho que teria competências para dirimir os problemas de fiscalização, transferência de receita entre estados e municípios. O gestor desse Conselho Federativo terá um poder gigantesco, né? Em Brasília se diz que é o Supremo Conselho Federativo, porque o sujeito terá gestão sobre 1,5 trilhão, 1 trilhão e 500 bilhões passarão pela mão dele. Então vejam, é uma questão que merece realmente cuidados. E os outros, para concluir, são as discussões sobre regimes especiais e alíquotas. E aqui, de novo, volta a disputa, por isso que eu falava da disputa do patrimonialismo brasileiro. De novo, volta a disputa do patrimonialismo brasileiro. O agronegócio quer seu pedaço, né? Já conquistou fortemente uma isenção com o conceito de cesta básica, não é? Então você tem uma cesta básica, uma cesta básica. Então dá a ideia de que você está isentando pessoas pobres. Mas na verdade o que você está isentando mesmo é o produtor rural, que pode ser um produtor familiar, mas pode ser uma grande e enorme fazenda que produz soja, que produz milho, e tudo com toda legitimidade. Mas eu acho que aqui nós teríamos que ter uma cesta básica com produtos previamente delimitados, demarcados, escolhidos, eleitos pelo Congresso Nacional, para que sejam estes os conteúdos. Não sei, então a disputa no Congresso Nacional, no Senado, muito forte agora, de dizer que a cesta básica é a cesta básica total dos 1.380 produtos, lá no decreto de 1930 e pouco. Então, essa é uma discussão, deputado Reginaldo, que nós precisamos fazer. Esse enfrentamento, claro. Exato. E, logicamente, também nós temos algumas situações de serviços, e aí concluo, que estão sendo pesadamente tributados com essa reforma, com essa mudança, que nós precisamos ter muita atenção para não criar uma diferença de tratamento muito forte. Por exemplo, deram um regime de tratamento diferenciado para todos os tipos de transportes coletivos. Aí deixaram o transporte aéreo de fora. Eu advogo para uma dessas empresas de transporte aéreo e eles me trouxeram esse problema. Realmente não faz sentido algum. O sujeito não pode, por razões tributárias, escolher vir de Belo Horizonte para São Paulo de ônibus ou de avião, porque o de ônibus não tem um imposto incidindo e o de ônibus não tem e o avião tem. Então ele diz, pô, essa passagem está muito cara, eu vou de ônibus. Não, escolha. Se é para ser neutro, tem que ser neutro para todo mundo, não é? Ou por lobby, uma outra companhia aérea consegue um regime de alíquota especial e diz que aquela alíquota só incide no transporte aéreo regional. Por quê? Porque ela só faz transporte aéreo regional. Então, essas conquistas de lobbies, tipicamente patronais, tem que acabar. O que eu quero dizer é o seguinte, para mim a reforma tributária, e essa é a minha conclusão, é excelente. Ela garante hoje, o método, eu era contra esse método, mas esse foi vencido
na escolha do Congresso Nacional. Com relação à técnica, eu acho que finalmente nós estamos colocando um debate para além desses muros patrimonialistas. Ou seja, vamos assegurar uma tributação a mais harmoniosa possível, assegurar uma tributação onde todos paguem o imposto, porque hoje a quantidade de benefícios é muito grande, e estamos criando as condições para que haja depois uma tributação da renda. Junto com a tributação do consumo, nós tenhamos na reforma tributária, na sequência, uma tributação da renda, que todos os países estão fazendo. Trump fez em 2018 nos Estados Unidos, a Itália fez uma reforma da renda recentemente, a Alemanha fez tributação da renda, Espanha, Portugal, todos os países. Vocês podem entrar na internet e colocar aí Reforma Tax Reform na OCDE. Vocês vão ver uma lista enorme de todos os países que fizeram reforma tributária da renda nos últimos anos. Por quê? Porque a renda mudou. A renda agora migra de um país para o outro numa velocidade insana. Se nós não tivermos minimum tax para tributar, big tax, se nós não tivermos essas discussões de pilar 1 e 2, são importantíssimas. São reformas para o mundo. A OCDE trata isso como recuperação de bases tributáveis. Por quê? Porque os países perdem na arrecadação, e sabe quem perde? A sociedade. Hoje quem cobra da frente dos parlamentos não são empresários nem deputados, não. São grupos organizados que estão cobrando a arrecadação das grandes empresas americanas, holandesas, britânicas, que não pagam impostos por estruturas internacionais para evitar a tributação. Isso é uma transformação social muito importante, porque esse patrimonialismo existe no Brasil, mas existe em todo mundo. Os Estados Unidos, quem acabou com isso inusitadamente? Donald Trump. Em 2018, criando uma regra anti-diferimento, onde havia uma tributação diferida sobre dividendos, e ele, com aquela reforma, obrigou, que as empresas praticamente obrigou, porque colocou umas regras fortíssimas de retorno de capital, e o sujeito passou a pagar imposto de renda territorialmente. Então, isso é um processo de transformação global, não é só do Brasil, e nós não podemos ficar fora desse grande processo. Obrigado, peço desculpas, o professor Scarpa é muito mais organizado que eu, né? Então sou meio bagunçado nessas questões de tempo, passei um pouquinho, peço desculpas. Obrigado. Gente, queria agradecer ao deputado federal Reginaldo, que tirou um pouquinho do tempo dele. A gente sabe que a agenda dele é muito lotada, e ele disponibilizou um tempinho da agenda para falar com a gente sobre a reforma tributária. Queria levantar uma salva de palmas para o deputado. E também agradecer aos nossos professores incríveis, né, que pelas palmas todo mundo já sabe como eles são queridos. A gente recebeu muitas perguntas, só que a gente vai fazer só 3 ou 4 por conta do tempo, e aí depois o pessoal pode ir pro coffee break, pode ser? A primeira pergunta, a gente vai misturar um pouco da pergunta que o Felipe Jordão fez, se ele quiser levantar a mão, e do Cauê, que ele fala sobre pacto federativo, como a reforma tributária ela mexe um pouco com os municípios, os estados, então tem a questão da federação que tem essa alteração, e aí a pergunta é como que vai ficar a autonomia financeira, como que vai ser conciliada essa autonomia financeira entre os estados e os municípios. Tem a pergunta também do Juan Neto e do Luiz, se quiser levantar a mão, que eles falam os dois sobre cashback, que fica, como que vai funcionar o mecanismo de cashback previsto para a reforma tributária, quais que serão os impactos, né? E como que vai funcionar essa implementação, uma pergunta. E depois tem a do Leonardo, que fala quais foram as inspirações para o Conselho Federativo. E por fim, a da Sofia, que ela pergunta um pouquinho, ela falou que o texto ele foi aprovado na Câmara, e como que vai funcionar, como que foram definidas as alíquotas dos tributos. Aí eu acho que cada convidado pode falar 10 minutinhos. Você me ajuda a lembrar das perguntas, né? Começando a primeira, fica mais fácil, memorizar.
Esse é um grande debate, né? Eu já conversei algumas vezes com o professor Misael, o professor Heleno, né? Sobre o pacto federativo, a autonomia federativa. Eu costumo dizer o seguinte, o professor Heleno colocou um pouco a trajetória do nosso modelo federativo, né? A história, a sua trajetória. De fato, o Brasil tem um modelo meio atípico, né? Nós temos 3 andares, vamos dizer assim, 3 instâncias, né? Então, e o Brasil conseguiu fazer um modelo de cumulatividade tributária nas 3 instâncias. Então, o Brasil acaba sendo um modelo super cumulativo, porque foi dividindo, né? A União queria em 88 um pedacinho de serviço, colocou lá o S no ICM. Então, o modelo ficou muito de custo mesmo, de produção. Mas eu entendo que a autonomia federativa a princípio, autonomia política, ok, preservada. Autonomia administrativa também preservada. E autonomia financeira, que também, na minha opinião, está preservada. Em si, achar que a autonomia financeira é ter um imposto para chamar de seu, eu acho que reduz. Ter um imposto para chamar de seu torna, em determinado ponto, uma guerra. Né? Rompe o regime colaborativo, federativo, para um regime de concorrência, de competição. Então, o prefeito falou para mim, professor Scarpa, então eu também agora não vou trabalhar para trazer nenhuma empresa para a cidade. Eu falei, não acredito. Porque o imposto não daria mais na origem. Né? Eu falei, sim, primeiro quando você trabalha para trazer uma empresa, geralmente você abre mão do imposto. Mas, na verdade, uma cidade que tem empresa é beneficiada por renda, por empregabilidade, né? Por N questões, não é uma questão só do modelo de tributação. Eu acho que o conceito de criar, porque eu entendo, Minas, evidente que eu como mineiro, deveria desconfiar muito de um fundo, né? Mas não é um fundo de compensação, é uma lei, é uma responsabilidade constitucional que nos submete às regras fiscais, corrigido pelo IPCA, eterno, não tem nem prazo para terminar, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento. Eu acho que, evidente que eu sou daqueles que compreendo os investimentos públicos, mas também sei do papel da importância dos investimentos privados. Eu sou do PT, mas os investimentos privados em 2022 foram na casa de 2,5 trilhões, os investimentos públicos, o governo conseguiu gastar nem 23 bilhões. Mas é lógico que tem investimento público que tem que chegar primeiro que o investimento privado, senão o investimento privado não chega. E tem setores que são estratégicos, ou de monopólio público natural, vamos dizer assim, né? Que deve ser público, né? Acesso à educação, saúde, segurança e tal. Nesse sentido, esses investimentos, na casa de 40, acho que o Senado vai aumentar, bilhões por ano, na minha opinião vai dar condições assim, aos estados de ter uniformidade, de eliminar custo do país e garantir ele também uma infraestrutura adequada para receber o setor privado, para receber investimentos. Estou falando de rodovia, ferrovia, portos, né? Investimento em infraestrutura em comunicação, de dados e tal. Então, eu acho que nós vamos mudar a qualidade do nosso modelo federativo. Ele vai ser mais colaborativo. Eu costumo dizer uma coisa, já que o professor Heleno falou da minha atuação na área da educação. Eu estudei em São João del Rei, na Universidade Federal, e atuei muito lá na universidade. A gente saiu de 9 cursos, virou para 68 cursos, 500 vagas para 3, 4 mil vagas de acesso e tal, 20 mil alunos. E em 2010, 2008, eu ajudei a criar os institutos federais e tal. O conceito de um modelo educacional para o segundo ensino médio, né? Uma instituição verticalizada, que um trabalhador pode entrar lá sem nenhuma escolaridade e sair pós-doutor. Então, acho que é um modelo que, às vezes, o Brasil, como já aqui citou vários pensadores, que Darcy Ribeiro, né? Eu sempre lembro do povo brasileiro. O povo brasileiro é tão complexo que é singular, né? Tão plural. E, às vezes, tem um complexo de vira-lata. Mas nós criamos um modelo para um ensino médio que é um modelo de referência mundial. Modelo integral, integrado. E eu lembro que fui visitar esse instituto. Eu tinha acabado de entregar um laboratório de medicina lá, só de boneca, acho que era 15 milhões. Isso já tem 10 anos, imagina hoje, né? 50 milhões esses bonecos e tal, esses laboratórios e tal. Aí o curso de enfermagem, que estava no instituto, tem nota 5, e o curso de medicina também. Aí o reitor, o diretor, falou comigo assim no instituto: não dá para só fazer aquele laboratório aqui pra gente, não? E incrível lá, Liliana, que é uma rua mesmo. É uma rua que separa o campus da Universidade Federal de São João del Rei, o campus do Instituto. Eu perguntei para o diretor: não dá para o senhor atravessar a rua com os alunos, não? Eu não sei, gente. Nós não somos uma república.
Olha para você ver, eu acho que é só essa escola aqui, ela é uma escola muito importante. Mas se tiver uma escola de ensino médio estadual do lado, o menino entra aqui. Isso aqui é derrubar muros. Eu não sei se o Brasil é tão rico assim, para não ter esse regime de colaboração. Porque para o cidadão comum, ele não quer saber se isso aqui é municipal, se isso aqui é estadual, se isso aqui é federal. Deveria funcionar. Eu, quando vou no Sistema Único de Saúde, eu não sei muito bem mais o que é isso. Porque eu acho que o Sistema Único de Saúde, ele deu essa dimensão. Você não sabe, às vezes até o setor é privado, mas ele é prestador de serviço. Às vezes ele é filantrópico, inclusive é 70% da saúde é no setor filantrópico. Na educação, a gente não criou um sistema educacional, um sistema nacional. E fica essa divisão, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que avançar no regime do nosso federalismo, né? Então, eu espero que essa reforma, nesse sentido, possa contribuir. Aí tem esse debate da agência interfederativa, se é muito poder. O próprio Heleno falou sobre isso. Eu costumo citar, né, teve um destaque no plenário que tirava o Conselho Federativo. Aí eu fiz uma pergunta ao plenário assim: vocês conhecem o Conselho, o presidente do Conselho Gestor do Super Simples? Aí o plenário, não. Vocês sabem se esse cara já elegeu vereador, síndico de prédio ou presidente da República? O plenário disse que não. Eu perguntei mais, né? Eu perguntei assim: lá arrecada todos os impostos dos 3 entes e mais o imposto de renda, não é assim que tributo simples? Alguém já deu cano na partida desse recurso? Não. O que eu acho que, na verdade, vai virar o Conselho Interfederativo? Um startup. Porque a gente propõe o pagamento de split premium. Porque, na verdade, a tecnologia brasileira, o Brasil pode ser o primeiro país a fazer um sistema que garantir o crédito automático. Porque o professor Oscar falou: e esse crédito aí, como é que vai ser? Vai ser financeiro ou vai ser físico, né? Porque as empresas têm medo do governo transformar as empresas em fiscal da Receita, né? Que esse é outro problema, né, Leandro? Imagina, se o crédito não for físico, o empresário vai ter que ser responsável pelo devedor, o sonegador, quanto mais, não é isso? Que está tudo aqui do lado aqui da justiça. Então essa é a complexidade, mas isso é uma transição. Eu acho que o Brasil tem muita tecnologia. Do mesmo sentido que eu acho que a agência interfederativa vai virar um startup, eu quero dizer também que eu acho que o cashback é um startup, sabe, cara? Sabe por quê? O Brasil tem, e não é orgulho, mas 95 milhões de brasileiros lá no Cade Único. O Cade Único não é só uma ferramenta para fazer transferência de renda. O Cade Único, eu até fiz uma lei uma vez, ainda não foi aprovada, que deveria ser o melhor instrumento de elaboração pública, de políticas públicas. Porque ali tem todos os dados. Ah, vou resolver moradia, vou resolver tarifa pública social de energia, vou resolver IPTU progressivo, assim. Ali cabe público. Eu lembro, acho que o Bolsonaro queria vender, não sei como é que era isso, para o sistema financeiro. Não, isso é um patrimônio de elaboração de políticas públicas a partir desses dados. Porque ali estão os mais pobres. Então, a partir do Cade Único, nós podemos sim automar. Eu resisti muito. O grupo de trabalho que eu coordenava, eu tive que fazer uns 2 jantares lá em casa para conseguir o apoio. Porque tinha uma resistência se o cashback não ia devolver o dinheiro. Eu sempre citava o professor Scarf, assim, eu quando chego naqueles, até atacarejo aqui, atacarejo, não tem um trem assim, a gente vai lá e para comprar 4 garrafas de vinho, né? Porque isso eu não vou botar imposto seletivo não, porque vinho é alimento, é bíblico, é sagrado, né? Então não pode entrar imposto, não é alto, né? Então, aí eu peguei assim, olha, eu sempre acho que sou enganado, tá lá assim, ó, leva uma garrafa de vinho é R$38, leva 2 garrafas de vinho é R$42. Se levar 4 garrafas de vinho, é 50% de desconto. Eu sempre acho que eu sou enrolado. Então, e aí você vai apertar lá no supermercado, você aperta lá e compra X de desconto. Então eu falei, eu não quero transformar o cashback como um desconto do supermercado. Por que não? Porque imagina um cidadão simples que acha que não paga imposto, porque não paga IPVA, que não paga IPTU, ele não paga imposto de renda. Ele passa a ter certeza que ele paga, e alguém vai dizer para ele, você ainda paga a maior alíquota do mundo. Porque eu posso falar, mas você não está criando imposto com a maior alíquota do mundo? Não é verdade, vai ser menor um pouquinho. Hoje já é a maior alíquota do mundo, porque por dentro é 34%, se ficar em 25% ainda diminuiu. Mas é porque já é alto, por quê? Os professores que mostraram muito bem. Nós temos uma opção de não cobrar de renda e patrimônio, então tem que cobrar de alguém, né? Para outros povos, no consumo, não transparente. Então, o cashback é fundamental. O cidadão fala, eu estou pagando. E o mais interessante, eu estou devolvendo porque eu tenho renda inferior. Isso é uma revolução. Ele receber. E receber aonde? No Pix, que o Brasil tem um modelo de pagamento instantâneo mais moderno do mundo. Receber no cartão de crédito, receber no cartão do Bolsa Família, no cartão de débito, é isso. Ou em cash. Quando a gente vai para fora do país,
pelo princípio do destino, o que a gente come lá, consome, paga lá. Mas se a gente comprar uma mercadoria, vai no aeroporto, tem país que devolve 50%, tem país que devolve 75%, tem país que devolve 100%, tem país que não devolve. Mas o IVA permite também devolver as compras de bens manufaturados no aeroporto para o turista. Então, eu brinco o seguinte, nessa mesa aqui, não sei se a Lilian está pagando, mas quem paga imposto de renda no Brasil, viu, Helena? Helênio e o Scarf, eles têm cashback. E o Helênio tem cashback na saúde ilimitado, ele pode gastar o que quiser. Na educação a gente limitou ainda. Se os ricos têm cashback, os ricos não, que tem maior renda, tem cashback ilimitado, por que eu não posso dar cashback para uma mãe negra, solo, com 3 filhos, que recebe R$1.000 do Bolsa Família? Por que eu não posso devolver parte do dinheiro para ele? Inclusive, o próprio Scarf, ele concorda que isso é mais progressivo do que pegar a cesta básica inteira e desonerar para todo mundo, não é isso? Um kit de feijão não é igual, porque eu gasto 100% comprando mercadoria e o outro não gasta. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é importante esse instrumento para a questão da consciência fiscal, da consciência cidadã, da cobrança e da justiça tributária, da justiça social, né? Do cashback. Então, falei um pouco do federativo, da agência, do cashback. Qual que é a terceira? Me perdi, mas tá bom, né? Seguinte, eu combinei com a Liliane aqui o seguinte, a Liliane, né? Eu tenho uma apresentação sobre o que eu estou falando aqui, né? Totalmente de forma desorganizada, vamos dizer assim. Que explica passo a passo, transição, os créditos acumulados, como é que devolve, né? Qual o prazo, 240A. Então, acho que vai responder um pouco das 64 perguntas que vocês fizeram. Então, o meu compromisso é o seguinte, manda a apresentação, quem quiser ler, se dá como respondido aí pelo deputado Reginaldo Lau. Obrigado, beijo de coração, valeu muito, hein, pessoal? Obrigada a presença de todos. Olha, não tenha dúvida. E parabéns aos alunos pela iniciativa de convidar o deputado e fazer um evento tão bom quanto este. Muito bom.